Espero que esteja tudo bem por aí. Bom, hoje o nosso assunto vai ser radiografia panorâmica. A radiografia panorâmica é uma técnica, radiográfica muito utilizada na odontologia, é um exame radiográfico extraoral e é uma técnica que certamente vocês irão solicitar muito dos pacientes, vão ter muito contato no dia a dia da profissão e por isso a gente precisa estudá-la, entender quais são as indicações, as vantagens do exame, as suas desvantagens também em algumas situações. Entender como é que o paciente ele é posicionado para a realização do exame, saber avaliar também a qualidade radiográfica quando você recebe uma radiografia panorâmica, por exemplo, e também entender um pouquinho da questão anatômica, de tudo que está representado nesse exame tão rotineiro na profissão do cirurgião dentista, certo? Bom, para começar aqui, eu queria trazer essas duas imagens para realmente lembrar a gente que na odontologia nós temos dois grandes grupos de exames radiográficos. Nós temos as técnicas radiográficas intraorais, ou intrabucais, e temos os exames radiográficos extraorais. Então, por exemplo, aqui, olha, nessa imagem da direita, a gente tem uma radiografia intraoral, aquela que a gente aprendeu, onde a gente usa posicionador radiográfico, faz inserção do filme junto com o posicionador no interior da cavidade bucal do nosso paciente e assim a gente posiciona o nosso aparelho de radiografia intrabucal, que comumente a gente encontra nos consultórios odontológicos e realiza os nossos tipos de exames intraorais. Já na imagem da esquerda, a gente tem a realização aqui de um exame radiográfico extraoral ou extrabucal, onde o filme não mais vai no interior da cavidade bucal e sim de forma extraoral. Então, o filme é posicionado fora da cavidade oral. Geralmente, dessa maneira, é um filme de tamanho muito maior, comparado a um filme intrabucal. E ele é posicionado na parte externa da face do nosso paciente, de maneira a obter aí uma radiografia do tipo extrabucal. Aí a gente vai ver numa próxima aula que não existe só radiografia panorâmica como uma técnica extraoral, mas a gente também tem outros exames radiográficos, sendo desses a radiografia panorâmica o mais usual, o mais rotineiro na odontologia, certamente. E outro detalhe a observar é que já o tipo de equipamento, os aparatos que são utilizados no exame extrabucal não são aqueles que a gente encontra nos consultórios odontológicos, mas sim em serviços de radiologia. Então, naquelas clínicas radiológicas voltadas para os exames específicos da odontologia, é o local onde a gente encontra um aparelho que faz a técnica radiográfica panorâmica e as demais, como eu já citei, que existem as outras técnicas extraorais também, certo? Então, falando rapidamente sobre histórico, eu costumo falar que eu nunca gostava quando o professor vinha com aquele slide de histórico e cheio de anos e fatos e nomes que no minuto seguinte eu já não lembrava mais de nada. Mas vou falar de três momentos básicos, assim, só pra gente contextualizar mesmo o início de tudo. Então, o início da radiografia panorâmica, a gente tem aí a data de 1933, o ano onde o Dr. Numata, então um profissional lá no Japão, ele resolveu desenvolver nesse momento um aparelho onde era possível você colocar o filme no interior da cavidade bucal do seu paciente, e esse aparelho ele fazia uma rotação em torno da cavidade bucal que continha um filme que estava disposto pela face lingual dos dentes. Então o filme estava aqui disposto nessa posição e o aparelho de raio-x que foi desenvolvido nessa época faria aqui, olha, uma rotação em volta dessa cavidade bucal. E aí na época, o método dele ficou denominado ali de radiografia ali parabólica. Pouco tempo depois vem o Dr. Patero, e aí ele é muito conhecido, talvez aí como o pai da radiografia panorâmica, onde ele continuou ainda inicialmente com essa ideia do filme dentro da cavidade bucal, de maneira a você visualizar ali todos os dentes do arco. Só que nesse momento aí você tinha uma movimentação do paciente e a fonte de raio-x ela ficava ali parada. Então você tinha o movimento do paciente que estava com o filme, então o movimento de quem? Do paciente do filme. Aqui, o paciente está na imagem, ele está sentado aqui na cadeira.
Nessa cadeira tem uma peça para fazer o giro do paciente e a fonte de raio-x ela ficava paradinha, diferente do aparelho anterior. E aí em seguida a gente vem ainda com o Dr. Patério, né? Como eu comentei, ele foi realmente aí o cara da radiografia panorâmica. Algum tempo depois ele surge com o princípio pantomográfico, que é o princípio aí do exame da pantomografia, como ele descreveu. O nome, né, pantomografia, vem da ideia do pan aqui, olha, de panorâmica, então, né, um exame que você consegue ter uma visualização geral, uma visão panorâmica, e a tomografia, que é aquele exame que a gente sabe que faz o que? Cortes, onde a gente consegue visualizar ali fatias. Então ele conseguia, no exame, a ideia era você ter uma visão panorâmica de um determinado corte ali da região, né, de face desse indivíduo. E aí nesse momento aqui, olha, você tem nessa imagem, o paciente está sentado na cadeira, né? Nessa situação também, o que mudou? O filme agora passa a ser localizado extrabucal. Ele é um filme que está fora da cavidade bucal. Ele é posicionado aqui, ó, anterior à face do paciente sentado na cadeira. Você vai movimentar, olha aqui, tá vendo? Tem uma peça para fazer o movimento desse paciente junto com o filme. Então, o filme e o paciente vão se movimentar. E o feixe de raio-x, que agora é a fonte estacionária, ele está parado ali para a realização desse exame. Então foi assim que a situação foi se desenvolvendo, equipamentos foram sendo lançados e fabricados, e a gente vem evoluindo, né, com o passar do tempo, com a agregação aí cada vez mais de tecnologia aos nossos aparelhos radiográficos. Bom, a radiografia panorâmica, vocês podem encontrá-la também por aí, chamada de tomografia panorâmica dentária, pantomografia, ortopantomografia. Então, são sinônimos, tá? Eu sempre costumo falar também, lembrem-se de conhecer os sinônimos de determinados termos, né? Porque às vezes vocês estão muito acostumados com determinada nomenclatura e vai estar lá fazendo uma prova, um concurso e encontra um outro nome, tem que saber associar sempre que nome é aquele, já que você também estudou aquele conteúdo, né, e deve ali estar conhecendo as sinonímias daquelas nomenclaturas. Então tenham cuidado com isso. A radiografia panorâmica, resumidamente, é uma técnica radiográfica extrabucal que produz uma única imagem tomográfica de ambos os arcos dentários, né? Isso, a maxila e a mandíbula a gente consegue visualizar na nossa radiografia panorâmica, além, né, de suas estruturas de suporte. Então a gente tem ali as estruturas de suportes adjacentes aparecendo na nossa imagem. Então eu gosto de fazer a analogia, né, que quando a gente fala aqui em única imagem tomográfica, a gente está falando de uma fatia do nosso indivíduo, do nosso paciente, que é a fatia que está o quê? Que está posicionado ali os dentes superiores e os dentes inferiores. Mas a gente sabe que nós somos, né, um conjunto, né? Os dentes inferiores e superiores estão encaixados nos seus arcos, estes arcos estão no interior da nossa cavidade bucal e tudo isso está localizado na nossa cabeça, né? Junto aqui nessa estrutura de cabeça. E aí a panorâmica, ela é como se fosse um exame onde você tem esse sanduíche aqui, tá bonito, né, gente? Pensa nele que é a cabeça do paciente de vocês, né? Tudo a ver. E aqui eu quero pegar a região onde eu tenho o quê? Onde eu tenho os dentes. Aí vamos pensar que essa primeira carne que eu tô vendo aqui é o corte que eu quero visualizar, que eu quero estudar. Então eu vou fazer o quê? A tomografia, ela faz isso, né? Ela pega todo o sanduíche e ela permite que você consiga visualizar cada estrutura desse sanduíche. Então eu conseguiria visualizar, se eu fizesse uma tomografia, essa carne, o queijo, o bacon, mais queijo, mais carne, mais bacon, mais queijo, mais carne, mais bacon, alface, pão. Eu conseguiria passar detalhe por detalhe em um exame de tomografia. A panorâmica, ela vai ser apenas uma fatia. Então, eu adoro sanduíche, gente. Eu amo comer isso aqui tudo. Mas se eu falasse pra vocês, só pode escolher um. O que você quer? Quer queijo? Quer o bacon? Quer o pão? Quer uma carne? Tem que escolher um. Então, a panorâmica é isso. Ela vai permitir que você escolha um só e vai visualizar o que você escolher no seu exame panorâmico.
Então, pensando aqui na região dos arcos superiores e inferiores, como eu falei no início, seria essa carne. Então, é o que eu consigo visualizar da panorâmica, uma única estrutura. Se a gente vai para um exame de tomografia, uma tomografia lá de feixe cônico, a gente conseguiria, no exame de imagem, visualizar toda a estrutura do sanduíche, desde a camada mais superficial aqui até as camadas mais internas, certo? Então, só para finalizar, né, revisando, a radiografia panorâmica é uma técnica que produz uma única imagem tomográfica dos nossos arcos dentários, certo? Bom, sobre as indicações, quais são as principais indicações? Em que situações, diante da minha vivência na odontologia, eu vou me deparar com uma necessidade de solicitar uma radiografia panorâmica? Então, o primeiro exemplo que a gente tem de necessidade é em avaliação de lesão óssea ao dente não erupcionado. Então, você está lá diante de uma situação onde o paciente chega para vocês e ele tem um aumento de volume na mandíbula, né? Um aumento que gera uma assimetria facial. Você quer investigar aquilo ali, você pode solicitar para ele uma radiografia panorâmica. Paciente que tem lá um histórico de retenção de dentidecidos, você quer visualizar se ele tem os germes dos permanentes ou se é um caso de agenesia, né, ausência desses dentes, você pode solicitar uma radiografia panorâmica, né? Geralmente ali quando você tem mais de uma região com essa ausência dos permanentes, por exemplo. Aqueles casos, gente, também, olha, que tem do boca totalmente descuidada, aquela situação onde vocês vão se deparar com o paciente que vai chegar demandando muito tratamento odontológico. Então, aquele paciente que vai precisar certamente de um tratamento, né, ali voltado para a endodontia, então vai ter que fazer tratamento de canal, tem restauração para fazer, tem prótese para colocar, tem um acompanhamento longo, né, para ser realizado, e aí você consegue solicitar uma radiografia panorâmica que vai te dar uma visão geral do quadro daquele paciente, e assim, dessa forma, você vai conseguir planejar o plano de tratamento mais adequado. Uma outra situação é como parte de uma avaliação do suporte ósseo periodontal, onde ali a gente tem bolsas periodontais, né, com maior profundidade ali que 6 milímetros. É uma situação onde você vai conseguir avaliar aquele paciente que tem uma perda óssea, né, consequentemente é uma perda óssea não mais tão delicada assim, se eu posso dizer, mas uma perda mais acentuada, e você consegue ter uma avaliação geral dessa perda de suporte desse seu paciente. Você consegue avaliar isso na panorâmica. Você consegue também avaliar os terceiros molares para planejamento de cirurgia. Então, é muito comum aquele caso que chega a pessoa que usou o aparelho e aí o dentista está recomendando a exodontia dos terceiros molares. Aí solicita-se uma radiografia panorâmica, tem-se uma visão geral do posicionamento desses dentes através desse exame de imagem, e aí a gente consegue planejar a cirurgia. O pessoal da ortodontia, né, trabalha muito com a radiografia panorâmica, então você vai planejar a colocação de um aparelho ortodôntico, usa-se a radiografia panorâmica. Caso de paciente com fratura, sofreu um trauma, teve fratura de mandíbula, vai também poder visualizar em radiografia panorâmica. Problemas em seio maxilar, então tem algum tipo de interferência ali em assoalho, em paredes anterior e posterior desse seio, você vai conseguir também visualizar tudo isso na radiografia panorâmica. Lesões destrutivas de ATM, e aqui vale pontuar que são as lesões voltadas ali para agressões ao tecido duro, né? Porque a gente sabe que os componentes da articulação existem outros, né? Além de tecido duro, então a gente vai ter os ligamentos, a gente vai ter o disco, a gente vai ter o líquido sinovial e as outras estruturas. Mas então as lesões que estão envolvidas a osso, né? A tecido duro, a gente consegue visualizar na radiografia panorâmica. É possível também a realização de medidas verticais da altura do osso alveolar. Isso é muito comum para o planejamento de cirurgias de implante. Então, a gente tem uma radiografia panorâmica e com ela a gente pode realizar um traçado que a gente chama ali um traçado para implante e realizar as medidas de altura de osso alveolar para favorecer ali o planejamento da cirurgia do pessoal da implantodontia. Com relação à produção dessa imagem, né? Então a gente viu várias indicações, mas vamos falar como é que se produz essa imagem da radiografia panorâmica.
Primeiro, a gente tem que ter em mente que o arco dentário, ele embora tenha essa curvatura, né, que a gente já conhece, a gente já sabe, ele não tem o formato de um arco circular. Ele não representa pra gente, por exemplo, um meio círculo, tá? Ele não tem esse formato. Ele vai ter um formato curvo, porém não é um hemicírculo. A radiografia, né, ela vai reproduzir uma área focal elíptica. O equipamento ele emprega um princípio. Qual é esse princípio que ele vai empregar? É o princípio da tomografia rotacional de feixe estreito, né? O aparelho ele vai rotacionar em torno do paciente. Então, vamos entender aqui o que é esse princípio. Primeiro é um princípio onde o feixe de raio-x ele vai ser colimado de um feixe largo para um feixe estreito. Então, você vai limitar, né? Você vai colimar, você vai limitar o feixe de uma estrutura, né? De raio-x, digamos, um feixe que poderia vir com essa largura, você vai estreitar e vai deixar ele, por exemplo, com essa largura aqui. Então, de um largo para um feixe estreito, tá? O aparelho ele vai fazer isso. O chassi, né, considerando aí um sistema convencional, onde você vai ter filme, chassi, né, o porta-chassi, o ecrã, aquele conjunto todo que está ali no interior do chassi, a gente tem, né, ele localizado atrás de uma placa protetora de metal, então você vai ter uma placa do próprio aparelho e nessa placa você tem uma abertura ali estreita que vai permitir a exposição ao feixe de raio-x desse filme que está no interior do chassi. Então você tem uma região estreita que permite a passagem do feixe de raio-x que vai sensibilizar o filme. O porta-chassi e o cabeçote de raio-x eles vão se mover em direções opostas. Então se o meu cabeçote está girando para cá, o meu porta-chassi está passando na minha frente. Então, um vai para trás, o outro vai para frente, até terminar o movimento no lado oposto. Vamos ver isso aqui. Na imagem, tudo fica mais fácil. Então, presta atenção. Eu tenho uma imagem aqui mais superior. Eu tenho, de um lado, a minha fonte de raio-x. Do outro lado, eu tenho aqui quem? Eu tenho a região do porta-chassi, que contém, né, todo o chassi, o ecrã, o filme, tudo bonitinho aqui dentro. Aí eu voltei o início do movimento para a obtenção da imagem. Minha fonte de raio-x que está do lado de cá, ela vai se deslocar para trás, por trás da minha cabeça. Então ela vai se movimentar para cá. E aí vejam a imagem 2. Saiu daqui, se deslocou, está passando por trás. Da mesma maneira, o meu chassi está se movimentando. Então, ele que estava desse lado, ele vai fazer o movimento para o lado contrário, ele vem para cá. Eles vão se distanciando. E aí, ele passa na frente da cabeça do paciente. E aí, na nossa última imagem aqui, a gente tem que a fonte que estava aqui, olha, ela parou desse lado. Então, ela está do lado de cá. E aqui do lado de cá, eu tenho o nosso chassi com o filme. Então, o movimento, gente, ele se dá de maneira oposta. Minha fonte de raio-x vai para um lado e o meu filme vai aqui para o outro, junto ali dentro do chassi, certo? Então, simplesmente, para que vocês entendam, é sempre pensar que na radiografia panorâmica, a fonte de raio-x ela vai se movimentar por trás da cabeça do paciente, essa é a fonte de raio-x, e esse daqui é o porta-chassi, onde está lá o conjunto com o filme tudo junto, vai passando pela frente da cabeça do paciente. E aí eles vão terminar em direções opostas, tá? Então eu tenho aquela mesma situação que eu acabei de explicar, onde a fonte de raio-x está de um lado, o receptor de imagem está do outro e eles se movimentam em direções contrárias, né? Se um vai para esquerda, passando aqui por trás da cabeça, o outro vai se movimentando aqui para a direita. Mais uma vez a mesma coisa, para que vocês fixem a ideia do movimento da aquisição da imagem. Eu tenho a fonte de raio-x aqui e o meu filme ao contrário. Então, se eu comecei o movimento, por exemplo, aqui, olha, a fonte está se movimentando para cá e o meu chassi está se movimentando pro lado oposto, certo? E dentro desse chassi que se movimenta pro lado oposto, só para deixar um pouquinho mais difícil para vocês,
Dentro do chassi eu tenho um filme, e o filme se movimenta ao longo do tempo de exposição, ele vai se movimentando dentro do chassi em direção ao mesmo lado da fonte de raio-x, certo? Mas basicamente é como eu falei, entendam que o movimento do aparelho se dá em direção oposta a onde está o chassi com o filme, certo? Desse sentido. Acho que fica mais simples para que vocês entendam. O objetivo da radiografia, ela quer pegar uma determinada região, né? Lembra lá do exemplo do sanduíche, a gente só quer ver a região da carne, porque a gente quer ver, se eu só posso escolher uma, eu escolhi ali a carne do sanduíche, mas eu quero ver com bastante detalhe, né? Com a melhor imagem possível daquela região. E a região que a gente quer ver em cavidade bucal, fazendo analogia com a carne do sanduíche, pra gente aqui é o quê? É a região dos dentes, não é isso? Superiores e inferiores. Então aqui a gente quer visualizar essa região específica que a gente vai chamar de área focal ou também de corredor focal. Então o que é a área focal? É aquela região onde a gente tem todas as estruturas que estão sendo observadas, que devem ser observadas no nosso exame. E aí basicamente a gente tem dentes superiores e dentes inferiores. Se eles estiverem na região da área focal, eles vão estar o quê? Em foco na nossa radiografia final. A gente vai conseguir visualizá-los com uma boa qualidade. Porque a ideia do exame da radiografia panorâmica é tudo que tiver na área focal, a imagem vai ficar legal. Tudo que não tiver dentro da área focal vai ficar borrado. Então vai ficar de forma que não vai ser visível, não vai ser possível analisar. Então, se a gente quer visualizar os dentes superiores e inferiores, a gente precisa encaixá-los dentro da nossa área focal, certo? Bom, a altura vertical do corredor focal, ela vai ser determinada pelo formato e altura do feixe de raio-x e o tamanho do filme. Vejam só o que é isso aqui. Ele falou agora há pouco, né? A gente conversou sobre a área focal. Então, aqui na imagem eu tenho, né? Aqui a cabeça do meu paciente, ele está posicionado para a realização do exame, a gente vai falar disso daqui a pouco. E aqui do lado de cá é onde eu vou ter lá o chassi com o filme. Então aqui eu tenho, olha, tá vendo que eu tenho uma faixinha aqui em rosa? Essa faixa em rosa que está sobrepondo a região dos dentes superiores e inferiores é a região que eu vou chamar de área focal. Então essa região aqui é a nossa área focal. Para estar encaixado ali na área focal, a gente tem que, ele vai traçar, olha, os pontos, né? Você tem que encaixar muito bem. Então é como se a gente fosse visualizar depois a nossa panorâmica, essa linha que tá aqui em roxo é a região que a gente vai conseguir visualizar. Então pega essa linha que tá aí curva e a gente vai abrir e colocar lá impressa sobre o filme. Então essa região aqui que tá com essa marcação da linha roxa é a região que a gente vai visualizar na panorâmica, que é chamada de área focal. Se isso aqui tudo está dentro da área focal, minha imagem vai sair legal, não vai ter o que? Distorção. E aqui, olha, só para vocês entenderem um pouco sobre a produção lá da imagem, vejam, esse arco que está aqui ó, embaixo e aqui em cima, né, está representando ali como se fosse o arco superior e o arco inferior. É importante que a gente entenda que aqui, olha, onde está vindo essa angulação, é a região que está vindo a fonte de raio-x, e do lado de cá, onde eu tenho esse retângulo, é como se fosse o nosso filme radiográfico, certo? O filme, os arcos superior e inferior, e aqui de onde vem a fonte. Primeiro, vejam que a nossa fonte, ela vai ter uma angulação, certo? Então, ela vai ter uma angulação aqui de em torno de 8 graus, e aí tem uma variação, inclusive, que vocês podem encontrar na literatura, falando aí, acho que algo de 4 a 10 graus. E aqui, olha, então meu feixe de raio-x, ele vai vir com essa angulação, e aí ele vai ter uma incidência sobre a região dos arcos, e essa altura do feixe de raio-x, ela é colimada para cobrir apenas a altura do tamanho do filme. Então, eu vou ter um feixe que deve incidir sobre os arcos, de modo a produzir uma imagem sobre o tamanho do meu filme radiográfico. E essa distância que tem aqui, ó, gente, percebam, o meu arco tá aqui e meu filme tá lá. Quando a gente faz exame, há um distanciamento do filme para os arcos.
E esse distanciamento associado a essa angulação do feixe de raio-x vai gerar para a gente, olha, uma imagem final levemente ampliada. Então, já entendo desde já que a nossa radiografia panorâmica ela apresenta um certo grau de ampliação. Sendo assim, se vocês pegassem uma régua, fizessem uma medida de um dente, né? Se vocês pudessem, vamos arrancar um incisivo central aí de alguém. Brincadeira, mas vamos brincar aqui, né? Arranquei um incisivo central, fiz a medida dele, deu lá 24 milímetros, né? Colocou de volta na cavidade bucal e foi fazer uma radiografia panorâmica desse indivíduo. Na radiografia panorâmica, você, por mais que você queira, se você fizer essa medida desse dente, você nunca vai achar o mesmo valor que você achou na peça real, tá? Isso não tem como acontecer no exame de radiografia panorâmica, por quê? Porque a gente sabe que o exame ele tem uma ampliação na imagem final. Imagens com tamanho, né, equivalente ao tamanho real, gente, só mesmo na nossa radiografia, só mesmo na nossa tomografia computadorizada, tá? Aqui, mais uma vez, para ninguém esquecer, o movimento da fonte de raio-x é oposto ao movimento do nosso porta-chassi lá, que está lá com todo o conjunto, né, filme e ecrã, considerando o sistema convencional. Então, um gira para o lado, o outro gira para o outro. Falei para vocês que a gente tem um feixe que é colimado, né? Isso, então a gente tem um feixe que vai ser colimado, um feixe estreito, que vai fazendo a exposição do filme ao longo do movimento de rotação do aparelho. Dessa forma, o filme vai sendo exposto ao longo do processo que está sendo realizado a radiografia panorâmica. Então, por exemplo, eu tenho aqui um esquema, né, do lado esquerdo e tenho aqui a produção da imagem. Então, vamos imaginar que a gente tem um paciente que está posicionado e aí o operador vai lá e aciona o aparelho, apertou o botão para começar a exposição do feixe de raio-x. Nesse momento, olha, vai ter o início da exposição, vai ter uma formação inicial dessa imagem aqui, mais superior. E aí o aparelho vai rodando e vai fazendo mais outra exposição, aí vai expondo mais outra região, mais outra, até que terminou a formação completa da imagem. Então o aparelho que começa desse lado vai rotacionando por trás da cabeça, para do outro lado, e à medida que ele vai se movimentando, vai produzindo as imagens que a gente está vendo aqui na apresentação. Então, ao longo do tempo de exposição, eu vou tendo a formação da minha imagem radiográfica panorâmica. Esse tempo de exposição, obviamente, ele vai ser variável, depender ali do aparelho que se utiliza, né, do fabricante, mas aí vamos colocar aí um valor em torno de 14 a 18 segundos de tempo de exposição para uma radiografia panorâmica, tá? E esse equipamento, né, o equipamento radiográfico panorâmico, ele vai ter também a região de cabeçote, como a gente viu lá no aparelho intraoral, tem um painel de controle, certamente aí muito mais elaborado, tem dispositivos para posicionamento e receptor de imagem. E aqui, ó, em relação a dispositivo para posicionamento, vejam só, nas técnicas intraorais a gente tem os nossos posicionadores radiográficos, né, que vocês devem ter comprado, e aí cada um tem o seu. No aparelho de radiografia panorâmica, a gente tem o dispositivo de posicionamento do nosso paciente que já vem no próprio aparelho. Aqui um exemplo, né, de um aparelho, um instrumentário aí, um OP100. Aqui é um aparelho onde você tem o lado com o receptor de imagem, a fonte de raio-x, a região aqui, ó, de posicionamento do paciente, painel de controle, você tem aí toda a estrutura de um aparelho de radiografia panorâmica, né, para a realização desse tipo de exame. Vejam que já é um aparelho, né, muito mais robusto, que tem também, obviamente, né, maior custo quando a gente fala em radiografia panorâmica, que acaba não sendo tão viável se tem um consultório odontológico, e aí fica por conta das clínicas de radiologia odontológica a realização desse tipo de exame. Aqui um outro aparelho, um HF100 da Dabi. Então, esses aqui são todos aparelhos convencionais, tá, gente? Olha, se vocês observarem aqui, ó, tá a região que vai o chassi com todo o conjunto, e aqui a fonte de raio-x está desse lado,
E esse aparelho é um aparelho que também faz a outra técnica extraoral que a gente ainda vai estudar, que é o lado de cá, ó, tá vendo que eu tenho uma região aqui, e aí eu tenho aqui um outro lugar para posicionar um outro chassi, que é para a realização da teleradiografia. Aqui, mais um outro aparelho, aqui já um aparelho digital, onde você também consegue realizar, olha, nessa extremidade o outro exame, a teleradiografia, e aqui a gente consegue fazer uma panorâmica. Para quem gosta de valores e preços, um aparelho, né, um aparelho 2 em 1, que você faz uma teleradiografia, uma panorâmica, vocês podem encontrar aí por volta de uns 100 mil reais, 90 mil. Tem aparelhos hoje, né, com a questão da tomografia computadorizada, onde a gente vem vendo cada vez mais sendo utilizada, mais recomendada na odontologia. Ela faz parte hoje de alguns equipamentos, então você consegue ter, por exemplo, esse Eagle aqui, tem um que é 3 em 1, que faz PAN, tele e tomografia. E aí isso vai estar girando em torno de uns 250 mil reais, né, daí para mais. Então, para quem quiser, quem pensar numa clínica de radiologia, vão preparando o bolso, tá? Mais um aparelho, então aqui mais a região, olha, de posicionamento, aqui já tem uma paciente para vocês visualizarem, painel de controle, né? Tudo muito bonitinho, muito tecnológico. Com relação então aí ao equipamento, né? A gente sabe que inicialmente eles foram desenvolvidos para trabalhar com os filmes de ação indireta. Então, para colocar um filme de ação indireta, a gente sabe que precisa ter todo o conjunto, né? Do chassi, do ecrã, do filme. E aí teria que ter no aparelho um porta-chassi, o lugar de encaixar esse chassi. E hoje em dia a gente já sabe que certamente a imagem digital já veio para ficar um bom tempo e boa parte das clínicas já se adaptaram a essa nova realidade e hoje a gente vê aí as clínicas de radiologia odontológica fazendo os exames todos digitais, certo? E aí a gente sabe que são outros tipos de receptores. Lembrando aqui para vocês, olha, quando a gente fala do equipamento convencional, a gente usa o chassi. Nesse chassi a gente vai ter o ecrã, né, aqui internamente. E aí aqui a gente coloca o filme, né, de ação indireta nesse caso, lembrem-se. O chassi contendo um filme, né, se for um caso de um sistema convencional, o filme radiográfico ele vai ter aí em torno de uma dimensão de 18 por 24. Tá? O chassi, ele também, se for um sistema digital, ele vai ter ali um sensor digital de placa de fósforo, ou a gente pode trabalhar também com sensores digitais de estado sólido, né? Que aí é o nosso sistema digital que a gente tem a possibilidade de utilizar. Aqui, só para comparar mesmo para vocês dois sistemas, olha, um aparelho convencional aqui a região onde a gente vai encaixar o porta-chassi, e aqui um aparelho digital, tá? No equipamento, a gente tem um painel de controle e aí esse painel ele permite para a gente diversas funcionalidades. Por exemplo, selecionar o tamanho de paciente, formato e tamanho dos arcos, selecionar os fatores de exposição, o MA, o KV, então a gente consegue ajustar a miliamperagem, a quilovoltagem. Lembre que, por exemplo, no intraoral a gente não manipula mais esses valores. Ajustar a posição de placa de mordida, né, onde o paciente vai fazer ali o posicionamento. Selecionar tamanho do paciente, então com relação à altura, a gente também consegue fazer ajuste de altura. Selecionar uma variação dentre as opções de limitação de campo também é possível na radiografia panorâmica. A gente selecionar áreas que a gente quer realizar a exposição unicamente naquele espaço. Então, por exemplo, a gente pode selecionar apenas o lado direito. E aí a exposição vai acontecendo só para o lado direito e aí não teria imagem do lado esquerdo. Há essa opção também nos equipamentos. Aqui, olha, só para ilustrar, a gente tem imagem aqui, ó, da região de painel de controle. Então, muitos aparelhos hoje, né, você toca na tela, então é touch mesmo. Aqui é o PAN, o CEF, né, para fazer essa falometria, que é a teleradiografia lateral. Aqui você faz a ligação das luzes, né, os marcadores. Aqui você vai regular a altura. Aqui, em outro tipo de equipamento, você também tem um painel semelhante. E aí a gente consegue fazer as manipulações necessários, os ajustes necessários, de modo que o paciente, né, fique lá posicionado bonitinho e a gente ajuste tudo aqui para a realização do exame. Bom, quando o paciente chega,
na clínica para realizar o exame, o que a gente deve orientar? Bom, primeiro, também deixa eu fazer um outro parêntese, né? Certamente, gente, vocês não vão realizar radiografias panorâmicas com vocês sendo os operadores, né? Então, vocês recebendo pacientes, posicionando pacientes. Na nossa prática de graduação, a gente não faz, né? A gente não executa essa técnica, a gente vai executar todas as técnicas intraorais e não vai executar técnica extrabucal. Porém, é importante que todo dentista tenha um conhecimento de como o exame é realizado, como o posicionamento do paciente é feito, para você poder, desde a orientação do paciente, né, que quando está no seu consultório pergunta, doutor, mas como é esse exame, como é que faz, é perigoso, né, a questão da radiação sempre é um tema que tem muitos mitos, né, revestidos de muitos mitos aí para a população de modo geral. Então é importante que vocês tenham muito conhecimento da técnica para que vocês possam orientar, para que vocês possam guiar o paciente de vocês, tranquilizar esse paciente, para que ele possa buscar uma clínica de radiologia e fazer esse exame com muita tranquilidade, né? Como deve ser, porque é um exame muito simples, tá? Então, primeiro de tudo, vejam que o paciente ele deve chegar na clínica, ele vai precisar remover qualquer tipo de joia, de prendedor de metal que tenha no cabelo, óculos, prótese removível, tudo que for que tiver dentro da boca, ele puder retirar, ele vai retirar. E tudo que tiver de acessório metálico nessa região de cabeça, ele deve remover. Com relação ao prendedor de cabelo, lembra que às vezes tem aquelas xuxinhas, né? Fala, mas essa xuxinha minha é toda de plástico, de pano, mas tem que ter cuidado porque às vezes tem, unindo as duas pontas, tem uma partezinha metálica. Já viram que tem umas xuxas que são assim, uns prendedores de cabelo, que tem uma pontinha ali de metal fazendo a união dos elásticos e às vezes sai na imagem se tiver, tá? Então evita qualquer tipo de prendedor, é melhor remover do que correr o risco de aparecer algum artefato na imagem e às vezes precisar repetir. Importante também explicar o exame ao paciente, explicar que o aparelho vai girar em volta dele, explicar que você não vai estar do lado dele naquele momento, né? Que o operador não vai estar na sala com ele. Então tem que deixar o paciente muito tranquilo e muito ciente do que vai acontecer. A gente tem memes aí na internet que mostram, né? Às vezes o paciente saindo correndo atrás junto do operador, do técnico que tá ali, porque para ele é estranho, uma pessoa sai correndo numa sala e ele fica lá sozinho dentro de uma máquina, né? Praticamente, né? Porque ele fica com aquele negócio envolvendo a cabeça dele. E alguns pacientes ficam aflitos e angustiados com o exame. Então, o mais importante é orientar. Muitas vezes, né, o pessoal que está ali fazendo o exame, o técnico, já está saturado da realização do exame, já faz aquilo com tanta frequência que acaba não orientando, não explicando o paciente. Então é importante a gente lembrar que cada paciente é único, muitas vezes vai ser a primeira e única experiência dele fazendo a panorâmica, então a gente precisa explicar exatamente o procedimento para que ele colabore também, que a gente vai precisar da colaboração do paciente naqueles poucos segundos que ele vai ter que ficar parado ali no equipamento. Bom, feita toda a preparação do paciente, agora é importante a gente preparar o equipamento. No equipamento a gente precisa, né? Se for usar o sistema convencional, é preparar o chassi com filme, ecrã, preparar todo o conjunto para colocar no aparelho. Ou, se for o caso, usar o sistema, né, digital com um sensor digital que deve ser posicionado também no aparelho. Ajustar a colimação, né, para o tamanho ali do campo do exame do paciente e ajustar os fatores de exposição, então fazer aquele ajuste da miliamperagem e da quilovoltagem. Ajustado o aparelho ali com as configurações iniciais, a gente também tem que fazer ajustes no paciente para fazer o encaixe dele nesse equipamento da melhor forma. Então, o paciente precisa, né, se aproximar ali do aparelho, ele deve ficar ali, obviamente, inicialmente, lembrar de usar o colete, então usa avental de chumbo. Só nesse momento a gente não pode usar ali o protetor da região da tireoide, porque vai gerar um artefato na imagem, caso seja feito o uso. Então a gente usa aquele avental até mais comprido, protegendo toda essa região aqui do tórax. Então o paciente usa a proteção, se aproxima do aparelho e fica ali de coluna ereta. Então ele tem que ter um bom posicionamento, ele não pode ficar encolhido ali no aparelho, né, encolhendo as costas, tem que ficar ereto.
e vai segurar as alças de apoio. Então, do aparelho ele vai ter uma região para colocar mesmo as mãos e ficar posicionado ali com a coluna retinha. Deve também ser feita uma orientação para o paciente para que ele faça a oclusão ali dos dentes de maneira topo a topo, que é a maior parte ali das requisições de panorâmica é dessa forma, né, de topo a topo, onde o paciente vai colocar esses dentes, ele vai fazer esse fechamento dos dentes ali anteriores, os incisivos, na região de placa de mordida, e depois ele também tem um apoio ali para o mento. Vamos tentar ver isso aqui um pouco na imagem. Então, uma questão que eu falei é estabilizar os braços ali nas alças de apoio. Então, o paciente tem que ficar com a coluna bem esticada e vai segurar aqui, ó, tá vendo a mão aqui da mulher segurando as hastes. Olha aqui o paciente segurando de um lado e do outro as alças ali de apoio. E aqui vocês estão vendo, ó, ele tem um suporte para que seja feito o apoio aqui primeiro do queixo, e aqui em cima eu tenho uma haste. Nessa haste o paciente vai fazer ali a mordida dela, apoiando ali de maneira topo a topo os incisivos superiores com os inferiores. Aqui tá, olha, de forma mais aproximada, vejam só, o queixo vai ficar apoiado aqui e aqui eu tenho a haste. Nessa haste, vejam com atenção que eu tenho uma parte aqui, ó, uma reentrância, uma depressão nela que vai justamente favorecer o apoio do dente ali incisivo. Então, apoia aqui o incisivo, ele tem que encaixar nessa exata posição, e aí o inferior vem aqui por baixo, né, se aproxima ali dos incisivos superiores. Se o paciente não tem dente nenhum, como é que faz, né? Ele não tem como morder esse posicionador. Mas pensando neles, a gente tem um outro suporte, né, que a gente vai fazer ali o apoio só do queixo desse paciente adêntulo, e aí a gente não usa nenhum dispositivo para mordida, tá? Aqui, olha, eu tenho agora uma paciente posicionada. A paciente está aqui, ó, com o queixo apoiado. Aqui eu tenho a haste que vai fazer ali o apoio para ela fazer a mordedura dos incisivos, certo? E aqui seria a representação também do paciente adêntulo, onde eu vou ter apenas o apoio ali do mento. Então, feito todo o posicionamento, o paciente está ali, mordeu tudo certinho, eu tenho ali agora a posição inicial já programada ali do paciente, de como eu preciso que ele fique para que o exame saia da melhor forma. Só que além disso, eu preciso também imobilizar esse paciente usando o suporte para a região temporal. Então, o que a gente vê aqui na imagem, ó, do lado direito e do lado esquerdo, de ambos os lados do paciente, a gente tem um suporte na região temporal, vai estabilizar a cabeça desse paciente. E além disso, estão vendo que aqui eu tenho uma linhazinha vermelha? A gente vai trabalhar os marcadores luminosos. Então, a gente vai acionar no equipamento essas linhas, né, que vão ficar ali em vermelho sobre a face do nosso paciente, fazendo a marcação de pontos importantes. A gente precisa entender quais são esses pontos. Estão aqui, ó, os 3. Primeiro, eu tenho que observar se o plano sagital mediano está ali na vertical, né, centralizado no paciente. Eu tenho que observar o plano de Frankfurt na horizontal e tenho que ter uma luz de guia da região do canino, que é a guia que vai ficar ali em vermelho, né, aquela luz vermelha, uma linha entre o incisivo lateral superior e o canino superior. Então, vamos só relembrar aqui, vejam só, plano sagital mediano, vertical, bonitinho. Plano de Frankfurt, qual é o plano de Frankfurt? Região, né, ponto mais inferior aqui da cavidade orbital, na margem infraorbital, até a região aqui do tragus, essa região aqui da orelha. Então, é um plano que vem da região de margem infraorbital até o tragus, certo? Aqui atrás. Então, esse é o plano de Frankfurt, tem que estar na posição horizontal. Então, vejam, eu tenho aqui, ó, plano sagital mediano, plano de Frankfurt, passando aqui, ó, margem infraorbital, tragus, certo? E eu tenho também aqui a marcação, que aqui eu não vejo, mas eu teria a terceira marcação, que é a luz ali na guia, na região do canino. Então, eu vou pegar ali
mais ou menos a região do canino, entre canino e lateral, e aqui também eu visualizo a linha na região do dente canino. O paciente está posicionado, segurou, mordeu topo a topo, você fez o apoio para a região temporal, verificou se ele está com a cabeça, né, na posição correta, plano vertical, de Frankfurt, guia ali na região do canino, tá tudo bonitinho. Aí você tem que orientar ele simplesmente que agora ele vai relaxar os lábios, né? Se vocês observarem nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar os dentes da paciente. Então ela deve agora relaxar os lábios. Então ela vai relaxar, fechar esse lábio aí. E a gente tem que pedir para o paciente pressionar a língua contra o céu da boca. Então ele tem o céu da boca aqui, né? Ele tem que encostar a língua em todo esse céu da boca, permanecer com ela lá apoiada no palato, né? Durante todo o exame. E aí vejam só, primeiro lembrar de sempre usar a linguagem adequada com o paciente. Então a gente tem que falar com ele de maneira que ele entenda. Eu não posso falar que é palato duro, que é processo palatino da maxila, mas lâmina horizontal de osso palatino. Ele não vai entender nada, exceto se ele for estudante, né, entender de anatomia ali. Mas, pensando no paciente leigo, precisamos conversar com ele de maneira que ele entenda. Então é céu da boca, é a língua, né, tudo de maneira muito comum para que ele consiga entender a informação que a gente quer passar. E aí um problema que acontece em muitas situações dessa do posicionamento é falar, coloca a língua no céu da boca. Geralmente a gente entende como colocar a língua no céu da boca, colocar a ponta da língua no céu da boca, tipo algo onde você faz esse movimento. Eu coloquei a ponta da minha língua no palato. Só que se o paciente fizer isso, concordam que ele vai sair de toda a posição? Tudo que eu fiz para ele morder, para ele ficar ali na posição estática, com os planos bonitinhos, se ele faz esse movimento com a língua, ele sai de toda a posição estabelecida anteriormente. Então, isso tem que ser muito delicado, essa comunicação, para o paciente não errar. E aí, uma dica é pedir para o paciente engolir a saliva. Todo mundo para e agora engole a saliva. Vou aproveitar também e fazer o mesmo. Quando a gente engole a saliva, a nossa língua ela encosta no palato. Então, é uma recomendação que a gente pode dar ao paciente. Engole a saliva. Percebeu que a língua encostou no céu da boca? Pronto, agora o senhor vai engolir a saliva e quando sentir que a língua encostar, o senhor segura ali. Então, segurou na posição que a gente precisa que ele fique durante o exame. Se o paciente não ficar dessa maneira, ele vai atrapalhar a nossa imagem final. Então, tem que orientar muito bem, ver se ele realmente entende o que ele precisa fazer durante o movimento do aparelho, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem, uma radiografia panorâmica. Mas olha só, toda essa área radiolúcida aqui. Eu não consigo, vocês estão vendo aqui, ó, cadê o ápice dos dentes superiores dessa região? Só vejo aqui os últimos molares. Não dá pra ver, porque ficou toda a projeção aqui, ó, da região onde a língua não apoiou no palato e aí gerou toda essa área radiolúcida. Agora, se o paciente faz a aproximação da língua no palato, a nossa imagem, a gente consegue visualizar toda a região superior aqui, como a gente espera visualizar numa panorâmica. E aí, olha só, voltando, olha isso. Isso não é uma imagem ideal, então muitas vezes a gente precisaria repetir o exame radiográfico. E aqui, agora sim, a gente tem o exame da maneira adequada. Feita a exposição, tudo bonitinho, tudo ok, solta os suportes do paciente, né, gente? Tira ele toda aquela tensão que ele vai ficar naquele momento. Então, tira os suportes, vai remover o colete dele. Lembrar também da questão da biossegurança, né? O ideal é que aquela região onde ele fez a mordida, a gente possa revestir com um saquinho de geladinho, trocar entre um paciente e outro, fazer a limpeza desse equipamento da melhor forma possível para a gente se cuidar em relação à biossegurança. E aí, feito tudo isso, a preocupação agora com o processamento do filme, né? Então, se é um sensor digital, né, vai lá para fazer a leitura essa interpretação lá no computador depois do filme, da imagem, e se for lá o sistema convencional, ir para a câmera escura, faz o processamento do filme. Tem algumas variações possíveis na técnica da panorâmica. Primeiro, a gente lembra ali da questão do paciente edêntulo. Então, o paciente edêntulo, ele vai fazer o apoio só do mento, né? Ele não faz nenhum tipo de mordida. E se for o caso, por exemplo, da luz do canino, como a gente não tem essa referência por conta da ausência dentária, a gente pode usar como referência esse cantinho da boca aqui, que é a região de comissura labial.
Então a gente pode usar nele a marcação nessa comissura labial. E também tem programações para articulação temporomandibular, que é um pouco do que a gente ainda vai estudar em outra aula sobre radiografias de ATM. Dá para ajustar a colimação também, então limita o tamanho do feixe de raio-x, faz ajuste para a criança, né? Então a gente está trabalhando ali com a criança pequena, a gente consegue ajustar esse feixe para ela. Técnicas também de limitações de campo, eu comentei anteriormente, aí eu vou mostrar aqui, olha. A gente pode solicitar uma exposição apenas para a região dos dentes ou apenas para a região aqui, olha, de ramo de mandíbula de um lado e do outro. Quero a radiografia só do lado esquerdo do paciente, quero a radiografia só dos dentes posteriores e inferiores. Tem como fazer esse tipo de seleção, obviamente aqui há uma redução da dose de exposição do paciente, mas a gente sabe que de maneira, né, rotineira na odontologia a gente acaba usando a radiografia ali convencional, conhecida aí, né, a radiografia panorâmica. Dentre as vantagens, a gente pode listar várias, né? A gente sabe que é um exame que a gente vai conseguir, por exemplo, visualizar todos os tecidos dentro da área focal. Então, se a gente posicionou bem o arco superior, o arco inferior desse paciente, a gente vai conseguir visualizar, vai conseguir fazer toda a verificação radiográfica dos achados radiográficos, né, em relação aos dentes superiores e inferiores. É uma imagem de fácil compreensão pelo paciente, acho que isso também é um ponto importante, porque você consegue discutir o caso do paciente com ele, explicar para ele toda a condição a partir da radiografia que você tem dele. Aqui, por exemplo, né, eu tenho essa imagem radiográfica, vamos pensar que é o nosso paciente X, ele chegou para você e já trouxe essa imagem. E aqui nessa imagem você consegue, olha, senhor, o senhor tem esse espaço aqui que não tem dente, esse espaço aqui que não tem. Vamos tentar confeccionar uma prótese ou vamos fazer uma cirurgia de implante. Olha, o implante a gente vai fazer um furinho aqui no osso do senhor, vai colocar aqui, ó, dentro do osso, vai esperar isso cicatrizar para depois a gente colocar aqui em cima a coroazinha, que é para ficar da mesma altura do dente aqui do lado. Aqui o senhor não tem dente, vamos planejar fazer uma prótese fixa aqui, vamos ter que fazer o canal desse dente aqui, que tá vendo, esse aqui tem um pino, a gente precisa colocar aqui nesse um pino também. Então assim, você consegue visualizar na radiografia a condição bucal do paciente e você consegue explicar para ele de modo que ele visualize e comece a compreender a real situação. Se o paciente se movimentar no exame, né, movimentos no sentido vertical ali, vai distorcer somente a parte que está sendo produzida naquele instante. Lembra que o exame ele é feito, né, a depender do movimento. À medida que o movimento vai acontecendo e a exposição também, a imagem vai sendo produzida. Então, se o exame começa e lá no finalzinho o paciente dá uma movimentada, eu vou distorcer apenas aquele ponto ali, tá? É um posicionamento simples, vejam, né? O paciente apenas tem que fazer uma leve mordedura na pecinha ali, então não tem nenhuma complicação para posicionar. Acaba sendo muito menos incômodo comparado, por exemplo, aos exames que a gente faz, né, de filme dentro da boca. A gente tem que colocar filme, posicionador, incomoda muito mais. A gente consegue fazer uma visualização geral, né? A gente consegue, inclusive, né, muitas vezes detectar doenças assintomáticas, então muitos pacientes descobriram, às vezes, lesões ósseas, né, cistos ósseos, porque estavam fazendo a radiografia de rotina, uma radiografia para a realização de tratamento ortodôntico e, de repente, descobriu que tinha uma lesão. Então, é um exame que acaba proporcionando detecções de lesões que muitas vezes são assintomáticas, então o paciente não tem sintomatologia nenhuma, só é detectada quando é feito o exame radiográfico. Permite a avaliação de ambos os lados, né, da mandíbula e é muito útil na avaliação de fraturas e extremamente, né, confortável se a gente for comparar um exame intrabucal, principalmente para paciente traumatizado. Então, o paciente sofreu um trauma, ele está com uma limitação de abertura de boca, a panorâmica é um exame extremamente interessante. Então, vejam, ó, tem uma fratura aqui, 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 e eu consigo visualizar todas essas linhas de fraturas na radiografia panorâmica. É possível também fazer avaliação periodontal, e aí lembrando, né, geralmente associadas a perdas ósseas mais acentuadas, análises ortodônticas, né, planejamentos ortodônticos, avaliação de assoalho de seio, então se tem perfuração de seio, se tem aumento do espessamento da mucosa do seio, a gente consegue observar.
interferências nas paredes medial e posterior, a gente consegue avaliar tudo isso. A gente consegue avaliar os côndilos, então qualquer tipo de alteração a nível de côndilo mandibular, a gente consegue observar. A dose de radiação, ela é cerca de 1/5 de um exame periapical de boca completa. Então, um exame de boca completa, onde a gente faz 14 radiografias, tem uma dose de radiação muito maior comparado à panorâmica. Mas aqui vale ressaltar que cada exame tem sua indicação, porque pensando assim, vocês poderiam falar: ah, professora, se a dose é menor, a gente deveria sempre fazer panorâmica e nunca uma boca completa. Mas não, porque a boca completa, a radiografia periapical, tem a indicação de sua realização. Então, aquele caso que a gente quer avaliar um paciente com doença periodontal com mais detalhe, com mais fidedignidade, a radiografia periapical é muito mais indicada comparada à panorâmica. E aí, nessas situações, a gente vai indicar e vai solicitar, sim, as 14 periapicais e não uma panorâmica. Então, vejam, é importante estar muito claro sempre qual é a indicação de cada tipo de técnica radiográfica. Desenvolvimento de técnicas de limitação de campo, né? Então, a gente também pode usar esses recursos, como eu mostrei há pouco, e aí reduzir a dose de exposição do paciente. Em desvantagens, né? A gente sabe que ela vai representar uma única parte do paciente, ali apenas um corte, como a gente falou no início da aula. Então, tudo que está fora da área focal, a gente não vai ter boa visualização, e aí só mesmo a tomografia para resolver esse problema. Os tecidos moles e sombras aéreas podem sobrepor-se às estruturas de tecido duro importante. Então, a gente vai ver que tem algumas sobreposições que às vezes atrapalham a nossa interpretação ou dificultam ela. Sombras fantasmas ou artefatos podem sobrepor-se também às estruturas que a gente quer avaliar dentro da área focal. Então, a gente vai ver sombra fantasma ali associada, por exemplo, à região de vértebras cervicais, que vai se sobrepor à região de incisivos. É uma sombra fantasma que atrapalha um pouco a imagem, mas ela acontece na radiografia e a gente aponta como uma desvantagem. O movimento tomográfico, né, esse movimento do exame da radiografia panorâmica, mas a distância existente entre a área focal, né, os nossos arcos, e o filme radiográfico vai gerar sim uma distorção. Essa distorção é caracterizada por uma ampliação na imagem final, e essa ampliação está ali em torno de 1,3 vezes a mais da proporção do tamanho real. Filmes de ação indireta, né, associados ali às suas placas intensificadoras, a gente já sabe que ele tem uma qualidade reduzida, então isso vai interferir também no resultado da imagem. Técnica inadequada para menores de 6 anos. Então, assim, aquelas crianças, pessoas com algum tipo de deficiência, a gente vai ter muita dificuldade na realização do exame, o que muitas vezes vai tornar ele impossível de ser realizado, o que mostra aí também como um ponto negativo. Paciente que não se adapta ao formato da área focal e algumas estruturas ficam fora de foco. Aqui a gente pode pontuar, por exemplo, situações de paciente que é classe 3. Então, aquele paciente que tem uma mandíbula, né, avançada para anterior. É aquele paciente que muitas vezes ele não vai conseguir fazer a mordida ali topo a topo no aparelho e a gente não vai conseguir visualizar da melhor forma. E aí a gente pode exemplificar agora com o Big Brother Brasil 2020, tem um participante lá que é o Babu. O Babu ele tem um problema esquelético e que certamente ele teria muita dificuldade para a realização de uma panorâmica. Então, isso é um fator que gera uma desvantagem no exame, por conta do posicionamento que a gente precisaria ali dos arcos no topo a topo. E o movimento do paciente durante a exposição, com certeza vai dificultar o resultado da nossa imagem, vai dificultar a nossa interpretação. A gente precisa muito da colaboração do paciente durante aqueles segundos que a gente vai ter ali o momento de exposição para a formação da nossa imagem. Com relação à qualidade, então o exame está feito, você tem ele na sua mão. Você precisa observar os dentes superiores, inferiores e seus ossos alveolares ali, né, suas estruturas de suporte, tem que ser claramente demonstrado. Então você tem que visualizar muito bem essas estruturas dentárias. A mandíbula deve estar completamente na imagem, então eu não posso cortar ramo de mandíbula, não pode estar com base de mandíbula cortada. O exame tem que estar mostrando dentro, né, das margens dele toda a região óssea de mandíbula. A ampliação, que a gente sabe que vai existir, a distorção da imagem, deve ser proporcional, então em sentido vertical e horizontal. Os molares de lados direito e esquerdo devem ter dimensão mesiodistal de maneira igual, então a gente pode observar na radiografia
Aqui, por exemplo, ele tem o primeiro molar de um lado e do outro. Então, isso é um fator que a gente pode observar a qualidade da imagem. Se a dimensão mesodistal de um lado, ela está proporcional ao do outro lado, tá? Isso aqui é um fator que a gente observa. Base de mandíbula toda na imagem, ramo de mandíbula de um lado, do outro, tudo ok. Dentes superiores, dentes inferiores, aqui inclusive a imagem lá do apoio, olha que o paciente faz do queixo, a gente consegue ver aqui. A densidade da imagem tem que ser uniforme, sem sombras de ar sobre a língua, então lembra daquilo, a língua tem que apoiar no palato. Se houver espaço entre palato e língua, a gente vai gerar uma imagem extremamente radiolúcida na região dos ápices dos dentes superiores. Isso vai atrapalhar muito e muitas vezes o exame tem que ser refeito. A imagem do palato duro acima dos ápices dos dentes superiores e somente sombras a gente vai observar, devem ser observadas em relação ao ângulo contralateral da mandíbula e a coluna cervical, tá? São as que a gente sabe que vão aparecer. Deixa eu ver aqui. Essa região aqui, olha, a gente vai ter sombra da região das vértebras cervicais. As vértebras vão ficar impressas, olha, de um lado e do outro. Mas a gente tem uma sombra dela nessa região aqui, tá? Não deve, em hipótese alguma, ter sombra de artefatos do tipo prótese dentária, óculos de paciente, brinco, então tudo isso deve ser removido antes, tá? Etiqueta de identificação, aqui muito pro caso dos exames lá convencionais, onde a gente processava o filme e depois usava uma etiqueta com o nome do paciente, colocava ali em cima do filme com o nome, idade, data do exame. E aí, óbvio que essa etiqueta não deveria estar em cima da imagem radiográfica, era preciso ter um espaço ali para colocar essa etiqueta. Hoje, já com os filmes digitais, a gente não tem muito esse problema, porque no computador já se monta um template onde você deixa o espaço ali, como se fosse um cabeçalho mesmo, para colocar o nome de paciente, data do exame, as informações necessárias. E a radiografia ali tem a marcação do lado direito e esquerdo, ou vai ter a letra R ou E, ou em inglês o L de left e o R de right. Aqui, por exemplo, nessa tem um L, left, só que aqui a gente tem um problema, olha só isso. Brinco de um lado, brinco do outro, que ainda gerou imagem fantasma aqui, olha aqui e olha aqui. Então isso podia ser facilmente removido no início e não teríamos esse tipo de problema. Uma outra situação aqui, olha só, eu tenho um piercing em região de nariz. Lembrar que o ideal é sempre fazer toda a orientação inicial de remoção, mas a gente sabe que tem alguns pacientes que eles às vezes não conseguem remover piercing, principalmente, ou não querem remover, e aí tem que deixar muito claro para ele dessa responsabilidade dele em relação à não remoção, porque muitas vezes uma estrutura dessa pode estar mascarando algo que a gente poderia visualizar no exame e ficou inviável por conta do artefato na imagem. Olha essa outra aqui. Isso aqui é um outro piercing, olha pra isso. Provavelmente daqueles piercing de língua, parece. E aqui, olha essa outra situação, a gente tem um caso aqui de paciente com prótese também, tá? Então isso não pode acontecer. E aí, já quase finalizando, vamos falar um pouquinho sobre anatomia, Essa imagem aí eu coloquei na aula, ela rola na internet há um tempo, do pessoal lá dos raios-x. É um esqueminha bem interessante, bem agradável de se ver. Tem toda a numeração ali das regiões e tem uma legenda explicando cada estrutura anatômica observada. Eu coloquei aqui, olha, para vocês, para a gente dar uma olhada em alguns reparos anatômicos na radiografia, além do que vocês já fizeram na atividade que eu passei. Então, olha só aqui, vamos lá. Número 1, região de côndilo, Côndilo da mandíbula, essa área arredondada que eu vou ter aqui de um lado, do outro. O colo mandibular é a região que eu saio da cabeça da mandíbula e tem uma região mais estreitada, a região de colo, tá logo abaixo da cabeça. A borda contralateral da mandíbula, lembra que a gente falou? Duas imagens fantasmas que a gente geralmente vai observar é a borda contralateral e a sombra ali das vértebras, na região de incisivo. Então aqui eu tenho a sombra da vértebra, olha. E aqui a região da imagem contralateral da mandíbula, também tá aparecendo aqui, ó. De um lado e do outro. Borda inferior da mandíbula, aqui, base de mandíbula.
Assoalho de órbita tá aqui em cima, veja só, um lado e do outro. Ângulo da mandíbula é esse cantinho aqui, né, que a gente tem. Final de parte horizontal subindo para a região vertical. Assoalho de órbita tá aqui em cima, e eu já falei. Linha oblíqua externa, ela vai descendo aqui, olha gente, ela vai descendo da borda anterior do ramo, indo para o corpo, é a região dela. E assoalho do seio maxilar, então busca ele aqui, olha. Seio é isso aqui tudo, né? Então o assoalho é a parte mais inferior dele, tá aqui, assoalho do seio. Mais uma, parede posterior do seio maxilar, é essa parede aqui, ó, essa linha externa. E processo zigomático é a linha radiopaca aqui interna. E aqui eu quero fazer essa observação, gente. Para não ter dúvida, né, do que é a parede posterior do seio e o que é o processo zigomático, minha dica é: vão encontrar sempre essas duas linhas verticais radiopacas aqui. Estão vendo? Mouse aqui, ó. Uma, duas. Sempre a linha mais interna é a do processo zigomático. A linha mais externa é a parede posterior do seio maxilar. Do outro lado, duas linhas. A mais interna, processo zigomático. A mais externa, seio maxilar. Parede posterior do seio maxilar, processo zigomático. Então, são duas linhas radiopacas aqui na vertical. A mais interna é processo zigomático, a mais externa é parede posterior do seio maxilar. Aí vocês não vão errar mais. Pensem sempre assim, tá bom? Ocioide, estão vendo? Eu tenho uma projeção aqui, olha a radiopaca pegando parte do corpo da mandíbula ali, ó, de um lado e do outro. Ocioide. Espinha nasal anterior, então vem aqui, ó, para septo nasal, a pontinha espinha nasal. Essa região aqui, olha, saindo da assoalho de órbita, eu vou ter o canal infraorbital. E aí a gente consegue, em algumas radiografias, não é tão fácil, tá? Já vou logo avisando, visualizar a parede de canal infraorbital. Aqui a região do palato duro, e aí eu tenho a porção contralateral dele aqui. Então a imagem na radiografia panorâmica, você sempre vai encontrar o palato duro com uma linha radiopaca inferior e uma superior. Então essa região de palato duro, acima dos ápices dos dentes superiores. Aqui, o que eu tenho? Região de vértebra cervical, tá aqui na lateral. Aqui na outra lateral também, vértebra cervical. Borda inferior do arco zigomático. Peguei aqui, olha só, processo zigomático. Lembra? É a minha linha radiopaca mais interna. Pego ele aqui embaixo, vou caminhando para trás. Isso aqui é a borda inferior do arco zigomático. Processo zigomático, pontinha dele mais inferior, vou andando para trás, borda inferior do arco zigomático. Forame mentual, lembra que ele está no corpo da mandíbula, próximo aos pré-molares. Olha aqui uma área radiolúcida, circunscrita, arredondada, é a região do forame mentual. Septo nasal, dentro da cavidade nasal, região aqui, ó, uma linha radiopaca, septo nasal. Fossa pterygopalatina, a gente costuma falar que a fossa pterygopalatina ela tem o formato de uma gota invertida, aqueles desenhos lá que tem uma gotinha, a gente inverte ela, coloca de cabeça para baixo. E aqui, olha só, a gota invertida é a fossa pterygopalatina. Ela vai estar atrás, gente, da parede posterior do seio maxilar. Tá aqui ela de um lado, parede posterior do seio, tá aqui ela do outro. Fossa pterygopalatina. Aqui eu tenho, olha, canal mandibular, né? Vem lá do forame mentual, vai cruzando aqui, ó, o corpo de mandíbula, parede superior, parede inferior, canal mandibular. E aqui ao centro, a gente já viu, já comentei, olha a vértebra cervical, a sombra dela. Mas a impressão dela no filme vai ficar aqui, olha, nas laterais. Nessa imagem, vejam, a gente tem o lóbulo da orelha aqui, ó, o lóbulo da orelha. Essa região, essa sombra aqui também que fica radiopaca. Região de células etimoidais aqui, né, a região de cavidade nasal.
Meato nasal é aquele espaço que vai ficar, né, sendo formado ali no interior da concha nasal, chamado de meato nasal. Nessa imagem a gente consegue ver bem que tem um desvio de septo, né, tá bem acentuado aqui, olha, desvio de septo nasal. Concha nasal inferior, de um lado, do outro. Processo estiloide, lembram dele, gente? Lado temporal, anatomia humana, cabeça e pescoço. Processo estiloide, olha, aqui e aqui também. Lembra que tem uma síndrome de Eagle, que pode estar associada a um aumento do processo estiloide. E a gente consegue visualizar isso em uma radiografia panorâmica. É importante a gente conhecer ele. E aqui dá pra ver um pouquinho da epiglote, né? Aquela cartilagem ali, pequena, que a gente consegue também observar aqui na radiografia próxima ao ocioide. Meato acústico externo, processo coronoide da mandíbula, então aqui ó, essa projeção triangularzinha aqui, anterior ao processo condilar, sombra do nariz projetada aqui, incisura da mandíbula entre processo condilar e processo coronoide, tubérculo articular, lembra? Tubérculo articular está à frente de cabeça da mandíbula, de processo condilar. Então, esse daqui é o tubérculo articular. Tubérculo articular do outro lado, cabeça da mandíbula, o côndilo da mandíbula aqui, tá? Mas essa aqui, olha, vejam, espaço da orofaringe, gente, né? A gente pode encontrar também como naso-orofaringe, porque a gente vai vir, ó, dessa região mais inferior aqui, aí vocês vão subindo e vão caindo em todo esse espaço aqui, olha. É como se na imagem vocês conseguissem visualizar uma faixa escura. Eu costumo falar que é tipo um arco-íris, sabe, todo preto, todo radiolúcido na imagem. Ele vai cruzar de um lado para o outro, que é o espaço da nossa orofaringe. Superfície inferior do palato mole, em algumas imagens a gente consegue observar também. Então, você sai do palato duro e aí a parte mais lateral aqui é a região de palato mole. Sutura zigomático maxilar, lembra? Processo lá zigomático de osso temporal, se encontra com o processo temporal do osso zigomático, forma o arco zigomático e a união se dá através da sutura. Então, aqui dá para ver o ponto da sutura zigomático maxilar. Eu tenho também aqui, no caso, a margem da língua, nessa imagem, né? Base da fossa média de crânio aqui em cima. Então, isso aqui é a base média do crânio. Base média de crânio. Bom, é isso. Essas são as referências da aula. Eu espero que tenha sido proveitoso, que tenha ficado claro o conteúdo para vocês, tá? Lembrem que a radiografia panorâmica ela é extremamente importante, é essencial que vocês conheçam muito bem as suas indicações, a sua interpretação, a avaliação da qualidade desse exame, para que vocês consigam utilizá-lo da melhor forma na prática, né, da odontologia no dia a dia mesmo, do trabalho do dentista. Então agora é só mesmo pegar livro, estudar, correr atrás aí para entender todo o conteúdo. E qualquer dúvida que venha a surgir, qualquer coisa que não tenha ficado claro, é só mandar mensagem que a gente conversa e a gente tira qualquer dúvida. E em breve a gente se vê de novo na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Obrigada!